Esse episódio é um oferecimento Paper Games. Olá pessoal, meu nome é Rafael Santos e estamos em mais um episódio da Sala de Jogos, programa da Casa Nerdlog, no qual mostramos um dos nossos jogos da coleção e ensinamos as regras para vocês, ou então fazemos nossa resenha e tudo mais. Se você acha que a vida de espião é só dirigir carros bacanas e ficar pendurado em cima de alarmes infravermelhos, está errado. Ele também tem uma vida difícil tentando ficar incógnito no jogo Spyfall. Se você curte nossos vídeos, clique em gostei, compartilhe com seus amigos e se você ainda não é inscrito no canal, por favor considere se inscrever e fazendo isso já ative logo o sininho para receber nossas notificações. O jogo Spyfall foi lançado recentemente aqui no Brasil pela Paper Games. É um party game bem simples de ensinar, então se você quiser saber como se joga Spyfall, continue aí assistindo o vídeo. E se quiser saber minha opinião sobre o jogo, é só clicar no izinho que você vai ver a minha crítica, minha resenha lá no site da Casa Nerdlog. No jogo, um dos jogadores será o espião e os outros serão agentes tentando encontrá-lo. Você viu na nossa cartela que colocamos o tempo para 40 minutos. Não se preocupe, não é um party game que dura 40 minutos assim por rodada. Mas é porque a gente já fez o cálculo de uma partida normal que dura geralmente 4 a 5 rodadas. Então vamos mostrar para você a preparação do jogo e aí durante esse processo a gente ensina as regras. Vamos para a mesa. Dentro da caixa você vai encontrar várias cartas de cenários, conjuntos de cartas de cenário, 8 cartas dentro dela, sendo que uma delas vai ser uma carta de espião, e todas essas cartas de cenário são iguais entre si, nesses conjuntos. Então, ó, tem a carta de espião e várias cartas do mesmo cenário, 7 ao todo, mais a carta de espião para formar 8 cartas. E aí como é que você faz? Nós particularmente, a gente deixa dessa forma para não ter nenhum risco de ver a imagem do cenário. Porque o jogador vai pegar aleatoriamente essas cartas e aqui vai estar tampado com espião, né? Ele vai pegar assim, desse jeito, e aí vai pegar a carta de espião mais uma quantidade de cartas igual à quantidade de jogadores na mesa. Quem vai embaralhar as cartas é a pessoa mais suspeita na mesa. E aí ela também vai receber uma carta, então ela também participa. Então todos os jogadores vão ter a mesma carta de cenário e apenas o espião não vai saber onde está. Cada jogador olhará suas cartas por um tempinho para olhar os detalhes, ou então fingir que está olhando detalhes. Tem pessoas que gostam de jogar o jogo podendo verificar sempre o cenário, mas pelo que eu entendi das regras e o que a gente faz também é só olhar por um tempo e depois todo mundo deixa as cartas na mesa. Na regra tem dizendo para deixar a carta na mesa. Ou seja, isso também ajuda o espião se entre os jogadores tiver pessoas esquecidas que não sabem, não viram algum detalhe na carta e aí não sabe responder alguma pergunta em questão. Depois disso, um dos jogadores pega um celular e coloca um temporizador e aí inicia o tempo da partida, ou então cronômetro, vocês sabem o que prefere, porque aí quando acabar o tempo vai fazer um barulhinho, né? O jogador mais suspeito começa a sessão de perguntas, perguntando para qualquer pessoa na mesa uma pergunta de qualquer tipo que ele queira fazer. A pessoa que responder pode responder de qualquer forma e pode até mentir, sabendo que a maioria das pessoas na mesa sabem qual é o local. Feito isso, a pessoa que recebeu a pergunta e respondeu pode perguntar para qualquer outra pessoa que não seja a pessoa que acabou de perguntar para ela, então não pode ficar um perguntando para o outro durante a partida toda. Então pergunta para outra pessoa do mesmo jeito, fazendo as mesmas regras e assim por diante segue o jogo. Vale salientar que nas respostas e nas perguntas vocês não podem ser muito claros, porque se vocês forem muito claros nisso, você está dando dicas para o espião descobrir onde ele está. E da mesma forma, se você for muito vago, tentar enganar o espião falando algo que não tem nada a ver, você acaba fazendo que as suspeitas recaiam sobre você. O jogo terá uma quantidade de rodadas estipulada pelos jogadores, então quando chega ao final da última rodada, todo mundo conta os pontos e vê quem é o vencedor. Durante a rodada, qualquer jogador pode parar o tempo e acusar alguém. Isso pode ser feito uma vez por jogador durante a rodada. Então, cada jogador tem o direito de
acusar alguém, e aí o que é que ele faz? Dá a pausa e acusa uma pessoa. O restante dos jogadores, menos o acusado, tem que concordar com o acusador ou não. Se todo mundo concordar com quem está acusando e menos o acusador, né? A gente então revela a carta do acusado, né? Então, quando revelar, se for o espião, todo mundo ganha um ponto e o acusador ganha um ponto extra. Contudo, se por acaso o acusado for um inocente, o jogo acaba e aí o espião ganha 2 pontos extras, além dos pontos que ele já ganha por ter vencido o jogo. Então são 2 pontos pela relação errada, porque o pessoal acusou um inocente, mais 2 pontos para o espião por ele ter vencido o jogo, aquela partida, né? Aquela rodada. Se por acaso nem todo mundo concordar com o acusador, e vida que segue, volta o tempo e continua a sessão de perguntas e respostas. O espião também pode parar o jogo a qualquer momento, parar a rodada a qualquer momento, revelar que é um espião e baseado no que ele já sabe do jogo, das dicas, né, que foram dadas, ele pode dizer o local onde ele está. E aí ele vai tentar adivinhar onde está. Se ele disser que está, por exemplo, no baile de máscaras e na verdade é o supermercado, todo mundo ganha um ponto porque todo mundo venceu. Mas se ele acertar, ele vai ganhar 2 pontos extras por ter acabado o jogo, vencido o jogo antes do tempo acabar e adivinhado o local. Então 2 pontos extras por causa disso e 2 pontos por ter vencido a partida. Se o tempo acabar, o jogador que distribui as cartas começa uma votação. E aí tem que ter um consenso nessa votação. A maioria, assim, tipo, todos menos um pelo menos, tem que votar na mesma pessoa. Eu tô falando menos um porque geralmente é o acusado, né? Então todo mundo pode discutir e aí decidir quem é o espião daquela partida. E tem que ser todo mundo votando no mesmo acusado, né? Só o acusado pode votar diferente, o pobre coitado. Mas é assim. Se não houver um consenso na acusação, né, se todo mundo não combinar de votar em uma pessoa só, o espião vence, ganha 2 pontos. Mas nesse caso ele não ganha pontos extras caso acusem um inocente. Se no caso todo mundo entrar no consenso e acusar um inocente, o espião ganha 2 pontos extras e ainda ganha 2 pontos por ter vencido aquela rodada. Se por acaso eles conseguirem adivinhar quem é o espião, todo mundo ganha um ponto, só que não tem aquele ponto extra porque foi depois do tempo e não tem um acusador fazendo a acusação, né? Não tem uma pessoa acusando. Então é só aquela decisão de final de rodada. Uma nova rodada se inicia com a pessoa que foi espião na rodada anterior distribuindo as cartas. Ele pega um maço de cartas de cenário e faz aquela mesma regrinha, pega a carta de espião, mais as cartas necessárias para completar os jogadores, embaralha e distribui as cartas. E aí, depois da próxima rodada e quando for a última rodada, vê quem ganhou o jogo, contando-se os pontos. Se o pessoal quiser usar as funções das cartas, é bem simples, você decide isso antes e aí os jogadores só acrescentam interpretação no jogo. Por exemplo, se todos estiverem no hotel, cada um vai ter uma função como gerente, o cara que leva as malas, cliente. E aí quando for fazer as perguntas, você faz as perguntas... Pode fazer qualquer tipo de pergunta, mas durante o processo pode fazer perguntas mais direcionadas. Então, por exemplo, se o cara pergunta para uma pessoa: como é trabalhar nesse local? E aí a pessoa for um cliente e não a pessoa que realmente trabalha naquele local, ele pode responder: eu não trabalho aqui, eu estou de férias. E aí você tem que interpretar os personagens e isso facilita um pouco mais a vida do espião, porque nesse caso ele pode fingir ser alguma função que realmente não tem como dar uma resposta tão específica para os jogadores, né? E é mais legal assim para quem curte interpretações. Super simples, não é? Então qualquer dúvida sobre o jogo Spyfall, pode colocar aí nos comentários que a gente responde para vocês. Se você curtiu o jogo, na descrição desse vídeo tem um link para compra do jogo Spyfall. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei, novamente eu peço para vocês. Acompanhe nossas redes sociais e até a próxima. Tchau!